pessoal de casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas, professor da disciplina de Primeiros Socorros e de Noções de Direito Constitucional aqui para a Guarda Municipal de Itapema. Eu estou conversando, para quem não me conhece, porque a gente está fazendo essa aula aqui, né, além da Guarda Municipal de Itapema, que é a galera que já me conhece das aulas de Direito Constitucional, a gente está fazendo essa aula aqui também para o nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube aí, que caiu, né, há pouco tempo atrás. Quem acompanha a gente no processo aí sabe que foi derrubado o nosso canal. E a gente agora está trazendo os vídeos mais atuais. E eu prometi para vocês, um tempo atrás, nos stories, que a gente ia trazer os melhores vídeos, os mais atuais, em relação a todos os conteúdos que a gente vem falando, né? Então, para você que está pela primeira vez aqui no YouTube do Pro10 Concursos, que veio buscar uma aula de noções de primeiros socorros, a gente está fazendo essa aula aqui específica, né, gravada, dando aula própria para a Guarda Municipal de Itapema, para a aula de primeiros socorros. Eu sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, sou bombeiro há mais de 16 anos, concurseiro aí, passei bastante tempo dessa minha vida estudando para concurso público, até chegar no concurso que eu gosto, né, fazer a carreira, trabalhar com a carreira que eu amo, com as coisas que eu gosto de fazer. Além de bombeiro militar, né, eu sou bacharel em Direito, sou mestre em Educação e sou professor aqui do Pro10 Concursos de algumas disciplinas, né, em especial aí o Direito Constitucional. A gente faz o Direito Constitucional junto com a Guarda Municipal, também as noções de Direito Constitucional e as disciplinas voltadas especificamente para o Corpo de Bombeiros, como por exemplo a aula que a gente vai dar hoje, que é Noções de Primeiros Socorros. Essa é uma aula, para quem está acompanhando agora de início, né? Essa é uma aula que a gente vai mostrar para vocês também um pouco sobre como são as aulas, como é que funciona aqui, o nosso material, o nosso estúdio e as coisas como a gente faz a aula específica. É o respeito ao aluno que a gente sempre fala, né? É o respeito ao aluno da Guarda Municipal de Itapema que está pagando por um curso completo, com carga horária gigantesca, com podcasts, com ajuda aí, com todo o processo para que vai caminhar com ele aí, desde o início da pré-preparação até os últimos dias aí de chegada, revisões finais para a prova e depois pós-edital, correção de questões, ajuda com recursos de questões possíveis aí tudo. É respeito ao aluno e com base nesse respeito ao aluno é que a gente está tendo aí um sucesso enorme nas aprovações dos mais diversos concursos, em especial aqui na região sul, mas em vários concursos do país também. Beleza? Bora lá então para a nossa aula de noções básicas de primeiros socorros, né? Eu sou o professor Lucas Matias e vou iniciar hoje com a Guarda Municipal. Pessoal da Guarda, muito bem-vindo mais uma vez. Já conversei com vocês em outra oportunidade. A gente vai iniciar hoje a disciplina de noções de primeiros socorros. Pessoal, noções de primeiros socorros no edital da Guarda Municipal de Itapema, para quem não está pensando em fazer Guarda Municipal de Itapema e está vendo esse vídeo, pense em fazer pesquisa. Onde é Itapema? Olha lá, dá uma olhada na praia, dá uma olhada em onde é que você vai trabalhar. Pense em fazer isso. Mas olha só, como é que está no edital lá de noções de primeiros socorros? Está lá, né? Princípios gerais de primeiros socorros, que é a primeira parte que a gente vai fazer hoje. Atendimento de primeiros socorros nas situações de fratura, entorse, hemorragias, queimaduras, mordeduras de animais, acidentes com animais peçonhentos, insolação, desidratação, parada cardiorrespiratória, desmaio, crise convulsiva, síncope, acidentes com eletricidade e intoxicações. Pessoal, apesar de trazer vários assuntos de primeiros socorros, e a gente fazer isso diariamente, a gente conversar sobre isso diariamente, trabalhar com isso diariamente, o que a Guarda Municipal, o que o edital da Guarda Municipal não trouxe? A base teórica de onde vai ser tirado isso. Em alguns concursos, né? Os últimos concursos dizem, olha, vai ser com base no PHTLS, na apostila tal, na American Association, na Associação Americana do Coração e tal. Tudo isso sempre tem uma base. Por quê? Porque como é que a gente estuda princípios gerais de primeiros socorros? Quais são os princípios gerais de primeiros socorros? Com base em que a gente estuda? Como que a gente faz aqui no Pro10 Concursos? A gente não vai dizer, eu vou dar do jeito que eu quero, da minha cabeça, porque é assim que eu faço. Não. A gente faz um estudo minucioso dos últimos concursos de noções de primeiros socorros, com o material mais atualizado que existe no mercado hoje. A gente tem, né, aqui no Pro10 Concursos fisicamente, para quem tiver interesse, né, para quem tiver intenção, a gente tem o PHTLS 9, tá? A 9ª edição atualizada em português do PHTLS, o manual mais
usado aí no mundo em relação ao atendimento hospitalar, em especial para o trauma, né? Mas o manual mais utilizado aí por todos os atendimentos pré-hospitalares do mundo, a gente tem o mais atualizado aqui, e é com base neste material que a gente faz, e ainda com base na apostila de primeiros socorros, né, de atendimento pré-hospitalar aí do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a última atualização, ou pelo menos a última disponível aí no site, gratuitamente para todo mundo que quiser baixar, tá? É disponível no material na biblioteca do Centro de Ensino, na biblioteca do Corpo de Bombeiros, está lá disponível a apostila de atendimento pré-hospitalar de 2020. Com base neste material, nós vamos, nas aulas, abordar estes assuntos. Esse é o edital de vocês e com base nele nós vamos abordar esses assuntos aqui. Hoje, eu preciso que a gente tenha uma noção básica de primeiros socorros, o que acontece, por que precisa dos primeiros socorros, por que precisa desse atendimento antes de ir para o hospital, o que acontece lá, o que a gente tem que fazer, quais são as saídas, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa avaliar nessas noções básicas de primeiros socorros, para depois a gente caminhar para as partes específicas, uma fratura, uma luxação, uma entorse, uma parada cardiorrespiratória e várias outras situações, queimaduras, hemorragias que tem aqui. Então a aula de hoje é uma aula razoavelmente extensa e eu oriento o pessoal da Guarda Municipal de Itajaí a dividir essa aula em 2 etapas. A gente vê até uma parte, para, respira, vai tomar uma aguinha, pega um cafezinho, vai no banheiro, assiste uma aula de português no meio do caminho, assiste uma aula de língua portuguesa, assiste uma aula de direito constitucional no meio do caminho e depois no fim do dia volta e termina, para que as coisas fiquem bem frescas, bem tranquilas na cabeça. Façam sessões aí de 30 a 40 minutos. Mas essa nossa aula de hoje, ela vai ser uma aula um pouco mais extensa para a gente completar toda a parte de noções de princípios gerais, né, dos primeiros socorros. Beleza? Bora lá então. Como é que começa a lógica? Como é que a gente começa primeiros socorros? Em princípio, todo mundo tá de boa, tá tranquilo, tá sossegado. Então, antes a gente começa os primeiros socorros com a preparação, antes de algo acontecer. Então a gente começa lá, ó, na situação de normalidade. O que é a situação de normalidade? Ninguém precisa de ajuda, ninguém se machucou, não sofreu nenhum acidente, não teve nenhuma parada cardiorrespiratória, está em situação de normalidade. Nosso dia a dia, como eu estou aqui, como o Igor está ali, a gente está fazendo a função aqui, trabalhando normal, sem necessidade nenhuma de um atendimento. Até que acontece um trauma ou uma emergência médica. A gente vai diferenciar isso ao longo das aulas, mas basicamente um trauma é algo externo que vem, que bate, machuca, corta, quebra um osso, faz alguma coisa desse nível. Emergência médica normalmente é algo interno, alguma doença, alguma coisa que aconteceu internamente e que fez a gente passar mal. Acontece alguma coisa. Então a gente sai da situação de normalidade e vai para uma situação de trauma ou de emergência médica. Aconteceu alguma coisa. Eu estou andando na rua e alguém bateu e caiu de moto. E agora? O que a gente faz? A gente aciona as centrais de emergência, centrais de operações, o COBOM do Corpo de Bombeiros, o COPOM da Polícia Militar, ou a central de regulação do SAMU, a gente aciona uma central de emergência. Ou ainda, né, para quem estiver mais familiarizado, de repente, no seu município, ou como for esse contato, a pessoa vai acionar a Guarda Municipal de Itapema, e a Guarda vai ter que despachar isso, tá? Mas, em princípio, a gente aciona alguma central de emergência. Dessa central de emergência, ela vai receber e vai dizer, ó, o que aconteceu ali? Ela vai receber informações. Com base nessas informações, ela vai acionar profissionais de atendimento pré-hospitalar. Alguém para ir atender o local, o bombeiro, o SAMU aqui em Santa Catarina, em geral o bombeiro, o SAMU. Vai acionar alguém para fazer o atendimento pré-hospitalar. Mas com base nessas informações que foram passadas aqui, ela também já pode pedir, por exemplo, recursos adicionais. Imagina que a primeira informação, a primeira ligação aqui vamos dar um exemplo aí, né? Ah, capotou um ônibus que estava levando estudantes para a escola. Vocês que receberam uma ligação, vocês da Guarda Municipal, vão acionar o atendimento pré-hospitalar simplesmente? Não! Além de acionar o atendimento pré-hospitalar, vocês vão acionar outras ambulâncias, vocês vão acionar Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, vão adicionar recursos adicionais, vão adicionar companhia elétrica para cortar a energia, vão ver tudo o que precisa fazer, sei lá, pegar um muque, um guincho, alguém para lá estabilizar o ônibus, estabilizar isso numa ribanceira, tudo mais de recursos adicionais. Esses recursos podem ser adicionados, pode ser não. Não, é uma pessoa que caiu de moto aqui na minha frente, eu não vou precisar de recursos adicionais em princípio, né? Vou acionar direto os profissionais de APH, que vão fazer o quê? O atendimento pré-hospitalar. Eles vão atender essa pessoa. Esse atendimento pré-hospitalar, ele é feito
por profissionais de APH treinados, capacitados, habilitados e com material para isso. As noções básicas de primeiros socorros, é aquela noção que a gente tem que ter antes dos profissionais de atendimento hospitalar chegarem. Então, é a noção que você, guarda municipal, vai ter quando te acionarem para um acidente. Ah, aconteceu um acidente de trânsito. Tu chegou lá no acidente de trânsito e tu percebe que a pessoa está com o braço quebrado. E agora? Talvez tu não tenha ali na viatura da Guarda Municipal uma tala completa, um torniquete profissional e todo o material de APH completo, com uma maca e tudo isso, para você transportar essa vítima para o hospital. Mas você vai poder dar uma base, né, um atendimento de primeiros socorros até que os profissionais de atendimento hospitalar cheguem no local. Os profissionais atendem, auxiliam, a gente vai falar o que eles fazem aqui um pouquinho mais para frente, e levam para o setor de emergência do hospital. No setor de emergência do hospital vão avaliar, vão entender o que aconteceu, vão dar um tratamento definitivo. Ah, vai para cirurgia, não vai para cirurgia, vai engessar, vai fazer uma sutura, vai costurar e tal, vai tomar um remédio e tal, assim, tratamento definitivo, e vai mandar para casa. Assim que mandar para casa, assim que terminar o tratamento definitivo, a gente volta para a situação de normalidade. A gente volta a estar de novo aqui, né, em situação de normalidade. E isso é o sistema de emergências médicas. O que vocês acabaram de ver aqui, esse organograma que vocês viram em forma de círculo aqui, é porque a gente busca sempre retornar à situação de normalidade. A gente faz o atendimento completo para retornar à situação de normalidade. Esse atendimento completo, da hora que é acionado, da hora que é o trauma, a emergência médica acontece, para a hora que é acionado até o tratamento definitivo, até chegar no setor de emergência, a gente chama aqui essa hora, né? A gente diz que é muito importante que na primeira hora do atendimento hospitalar, do trauma, da emergência médica, do momento que aconteceu, do momento do acionamento, até o tratamento definitivo, dure no máximo 1 hora. Então, quanto mais próximo tiver, quanto mais rápido for esse atendimento, quanto melhor for esse atendimento, até chegar ao tratamento definitivo, melhor. Essa hora de ouro que fala, né, a golden hour, ou a hora de ouro que a gente fala dentro do atendimento hospitalar, aumentem muito a chance de sobrevida desse paciente, beleza? Esse é o sistema de emergências médicas, o SEM. É a cadeia de recursos, serviços organizados para prestar assistência continuada às vítimas, desde o local onde se iniciou a emergência até a chegada destas no ambiente hospitalar. Esse serviço, sistema de atendimento de emergências médicas, esses serviços organizados para atender as pessoas, toda essa organização, todo esse organograma que a gente viu do sistema de emergências médicas aqui, busca dar o tratamento adequado, o melhor tratamento, o melhor acompanhamento dessas vítimas do momento que acontece até que elas sejam entregues no hospital para um tratamento definitivo. Isso é o sistema de emergências médicas. É com base nesses princípios que a gente faz, organiza e estuda os primeiros socorros e o atendimento pré-hospitalar. Beleza? Bora lá. Vamos agora destrinchar um pouco mais isso aqui, né? O que acontece? A gente chama, dentro do Corpo de Bombeiros, quando acontece alguma coisa, a gente chama de acontecer uma ocorrência. Chamaram para uma ocorrência. Ocorreu alguma coisa que saiu da situação de normalidade, aquela primeira situação. Que coisa é essa? Que evento foi esse? Vamos lá. Conceito, né? É um evento causado por ação do homem ou por um fenômeno natural, que pode colocar em risco, não necessariamente coloca, mas pode colocar em risco, a integridade das pessoas, de bens, da própria natureza. Essa situação requer ações imediatas para prevenir ou minimizar a perda de vidas humanas, de danos à propriedade ou ao próprio meio ambiente. Pessoal, isso é uma ocorrência. Uma ocorrência, para nós, no atendimento pré-hospitalar, normalmente é quando tem uma vítima, quando alguém está machucado, mas pode ser no combate a incêndio para minimizar um dano de uma propriedade, pode ser, por exemplo, uma instituição para minimizar os danos ambientais, um vazamento de produto químico e tudo mais. Tudo isso pode ser chamado de ocorrência. É um evento causado ou pelo ser humano, ou por um evento, por uma catástrofe, um evento da natureza, um fenômeno natural, que vai ter a possibilidade de colocar em risco tanto a vida das pessoas, quanto o patrimônio, quanto o meio ambiente. Isso é uma ocorrência, isso é o que acontece quando foge da situação de normalidade. Para nós, dentro dos primeiros socorros, a gente vai focar
essa ocorrência, esse evento, no atendimento à vítima, no atendimento à vida humana, na preservação da vida humana e da saúde também, né? De melhorar a condição daquela vítima que está ali. O atendimento pré-hospitalar, ou os primeiros socorros, aqui, né, compreende a prestação do suporte básico ou avançado de vida. Quando a gente fala de atendimento pré-hospitalar, a gente está falando daquela equipe especializada e tal, tá? A gente não está falando da primeira pessoa necessariamente que chega, mas a primeira equipe especializada que chega. A gente tem os suportes básicos de vida, no SAMU, né, são as USBs, as Unidades de Saúde Básica, e as avançadas, as USAs, né, a USA. No bombeiro, a gente tem o ASO, né, o Auto Socorro de Urgência, que atende aí com suporte básico de atendimento pré-hospitalar. Realizado fora do ambiente hospitalar, para vítimas de trauma ou emergências médicas. Esse atendimento deverá ser realizado por pessoal capacitado e habilitado para tal. Atendimento pré-hospitalar é pessoal capacitado e habilitado. Primeiro socorro é pessoal leigo treinado. E é isso que a gente vem fazer aqui junto com vocês na Guarda Municipal. O objetivo do APH é iniciar a avaliação e o tratamento das vítimas o mais precocemente possível, garantindo a elas sua estabilização e o seu transporte seguro e rápido até o local onde possam receber o tratamento definitivo. Pessoal, o objetivo geral do atendimento pré-hospitalar é atender de maneira segura e estável, estabilizar, não deixar piorar a situação de onde está e rápida, segura, estável e rápida o atendimento à vítima e condução dela até o ambiente hospitalar para o tratamento definitivo. Essa é a base, os princípios aí do atendimento pré-hospitalar, princípios gerais dos primeiros socorros. Dentro dos primeiros socorros, o que a gente vai fazer? Esse transporte em geral, essa estabilização, esse transporte, essa condução até o ambiente hospitalar, normalmente é feita pelas equipes especializadas, treinadas, habilitadas para isso. Bombeiros, SAMU e tudo mais. Os primeiros socorros feitos pela primeira equipe que chega, ou da Guarda Municipal, ou da Polícia Militar, ou de um curioso que chega, esses primeiros socorros são feitos por pessoas treinadas, mas eles têm o mesmo objetivo inicial, ou começar com o mesmo objetivo, iniciar esse objetivo até que a equipe especializada pegue essa pessoa e leve para o hospital. E que objetivo é esse? A estabilização e manutenção da saúde da vítima. Por exemplo, só dar um exemplo aqui, você chega no local de ocorrência e alguém caiu de moto e está lá com uma laceração no braço e está lá com uma hemorragia arterial. Vocês não vão ter todos os equipamentos para fazer a melhor estabilização, a melhor estancar a hemorragia, todos os equipamentos para levar para o hospital. Mas vocês podem iniciar o controle da hemorragia da maneira correta, como a gente vai ensinar aqui, e vocês vão aprender no treinamento da Guarda Municipal. A gente vai iniciar esse tratamento para manter estável aquela vítima até que a equipe especializada chegue para conduzir essa vítima e melhorar esse atendimento e conduzir essa vítima até o suporte avançado, né? Até o atendimento definitivo, né? Lá no ambiente hospitalar. Beleza? Reconhecimento. O que é isso? Reconhecimento da situação realizado pelo socorrista no momento em que chega no local da emergência. O reconhecimento é necessário para que o socorrista possa avaliar a situação inicial, decidir o que fazer e como fazer. Nada mais é do que a própria palavra, né, fala. É reconhecimento do local. Como é que eu sei o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e, sei lá, como é que eu decido o que eu vou fazer agora, o que eu não vou fazer, o que eu preciso fazer, quem que eu preciso chamar alguém ou não. Reconhecendo, visualizando a cena, visualizando o local, vendo onde eu estou, o que aconteceu, identificando. Para isso, para a gente reconhecer, a gente tem 3 perguntas. A gente tem a avaliação do local, né? Essa avaliação do local, existem 3 perguntas básicas que todo mundo que atende em primeiros socorros ou atendimento hospitalar precisa ter pronto na cabeça. Essas perguntas, o socorrista deve responder quando avalia o local da ocorrência. Que perguntas são essas? Sempre que eu chego num local, eu vou avaliar o local. Pergunta: qual é a situação? Isso quer dizer o quê? Eu vou dar 2 exemplos aqui, né? Primeira situação: vítima, caída de moto, eu cheguei no local.
tem alguém caído de moto em decúbito dorsal, deitada no chão, de capacete, estável, conversando e tal, bateu num carro aparentemente e a pessoa do carro está bem. Essa é a situação. Então, eu estou vendo o estado atual, estou vendo que a vítima está machucada, com o joelho ralado ali no chão, uma suspeita de fratura, não consegue levantar e tal. Eu tenho a situação atual. Agora vamos para uma segunda situação. Eu estou passando num local e um ônibus cai numa ribanceira, um ônibus escolar cai numa ribanceira, com vários alunos despenca 10 metros para baixo. São situações diferentes? São situações distintas. Eu estou reconhecendo. Qual é a situação dessa? Em princípio, uma vítima estável, consciente, orientada para atendimento hospitalar. Aqui, situação do ônibus, em princípio, potencial de muitas vítimas, potencial de vítimas graves, necessidade de muitas ambulâncias, necessidade de vários equipamentos e várias situações para poder resgatar essas vítimas de lá. Vocês percebem que a primeira visão, qual é a situação atual, onde eu estou e qual é a situação primeira, já é muito diferente de uma para outra e eu preciso diferenciar isso para saber como responder a próxima pergunta. Até onde pode ir? Quais são os potenciais riscos? Por exemplo, vamos dividir de novo essas duas ocorrências. Quais são os potenciais riscos da vítima que está ali com o joelho ralado, deitada no chão? Olha, eu posso chegar perto dela? Posso me aproximar? Tem vazamento de combustível no local? É um vazamento grande? Tem alguém fumando perto do vazamento de combustível? A vítima está consciente, eu consigo estabilizar ela, consigo tranquilizar. Ela tem um risco de uma hemorragia grave e de morrer no local? Qual o risco? Qual o potencial de risco? Até onde pode ir aquilo ali? A gente olha ao redor e diz, não, está tudo tranquilo. Agora eu só vou botar uma pimenta nessa ocorrência, né? Tu olha para a vítima, está tudo certo, a vítima, não, bati meu joelho, está doendo, aqui ó, ralou meu joelho, talvez eu tenha quebrado a perna. Tu olha para ela, está tudo certo. Daí tu olha para o carro que ela bateu, e ela bateu no carro de uma senhorinha, de um senhor hipertenso, que tem problema de coração, que ficou nervoso pra caramba, e está ali com a pressão elevadíssima, quase entrando em parada cardiorrespiratória, ou já em parada cardiorrespiratória. Ali, o potencial de risco é grave. Qual é o risco que está acontecendo? Até onde pode ir? Opa, aqui é um ralado no joelho, uma suspeita de fratura. Lá pode ser uma parada cardiorrespiratória. Você pode perceber que às vezes a mesma ocorrência pode mudar. Então eu preciso avaliar o local e saber até onde pode ir, quais os riscos daquela ocorrência. Agora, você já pode perceber que um acidente de ônibus, que capotou o ônibus da escolinha e tal, e foi 10 metros para baixo, o potencial de risco, e até onde isso pode ir, tende a ser muito maior? Tende a ser. Fica ligado nisso. Não necessariamente é, mas tende a ser. Por que não necessariamente é? Eu fui atender uma ocorrência uns tempos atrás e a gente acionou Águia, helicóptero, né, o helicóptero que é o Águia, né, do Corpo de Bombeiros, a gente acionou um monte de ambulâncias, caminhão e tudo mais. Por quê? Porque a primeira pessoa que passou no local nos avisou o seguinte, tombou um ônibus da escolinha indo em direção à escola. Só que a pessoa não tinha informação se o ônibus estava cheio ou estava vazio, se tinha bastante gente ou pouca gente. A gente foi rápido para a ocorrência, acionou todo mundo. Quando a gente chegou na ocorrência, na verdade estava só o motorista, não tinha nenhuma criança dentro. O motorista escorregou numa estrada de chão com bastante lama e tombou o ônibus. Ele não se feriu, estava fora do ônibus, tranquilo. Mas vocês percebem que um acidente de ônibus escolar, onde a gente não consegue saber as informações mais corretas, tem um potencial de risco, até onde pode ir muito maior? Então a gente se prepara para esse até onde pode ir. Então a gente responde a segunda pergunta. Qual é a situação atual? A situação atual, capotou o ônibus da escola. Até onde pode ir? Pode ser uma gravidade enorme. Então a gente vai avaliar isso e vai entender isso. E a última pergunta, o que eu farei e como farei para controlar? Quais as operações e recursos? O que eu posso fazer para controlar aquela situação? Então, cheguei na ocorrência de moto. Cheguei. Reconheci o local. Opa, identifiquei, é só um acidente de trânsito, vítima com o joelho ralado, possível fratura, as pessoas estão bem, o hipertenso lá se acalmou, está tudo certo, está tudo chegado. Até onde pode ir? Avaliei o local seguro, sinalizado, a gente vai aprender a sinalizar e tudo mais. Local seguro, sinalizado. Opa, beleza, tudo certo. Até onde pode ir?
não pode mais nada, né? Eu vou só sinalizar para não dar outro acidente, tudo certo. Vou acionar o socorro. O que eu vou fazer? O que eu farei? Como que eu vou controlar? Opa, eu vou estabilizar a vítima, vou afastar os curiosos, vou controlar a situação com uma fita zebrada ou com cones, vou isolar o local para que o bombeiro chegue, o SAMU chegue e faça o atendimento dessa vítima com tranquilidade, certo? Então eu consegui atender a ocorrência, consegui responder as 3 perguntas, consegui tomar a minha decisão e saber o que eu faria de acordo com cada situação. Essas situações, como eu disse, podem evoluir, podem modificar no processo, ao longo do processo e também, é o mesmo acidente, é a mesma ocorrência. Exemplo esse que eu dei do ônibus, né? É um ônibus escolar que capotou, mas poderia ser só motorista sem nenhum ferimento e poderia ser um ônibus lotado com 40 crianças que despencou barranco abaixo e com óbito, com crianças machucadas, estado de gravidade ruim, dificuldade de acesso, tudo local. Então a gente precisa sempre, para reconhecer o local, na avaliação do local, responder essas 3 perguntas. Qual a situação? Qual é o estado atual? Até onde pode ir? Quais os potenciais riscos do local? O que eu farei? Como farei para controlar? Quais operações, recursos adicionais que eu preciso chamar para controlar aquela situação? Beleza? Chegando no local, fiz essa avaliação. Após avaliar o local, acionar o serviço de emergência, descobrir o que eu tenho que fazer, o socorrista deve informar a central de comunicações sobre alguns dados, né? A pessoa vai chegar e vai dizer, olha, ligou para a central de informações, vai confirmar o endereço do acidente. Realmente, cheguei no local, o local é exato. Se vocês forem as primeiras pessoas a chegar à guarda municipal, às vezes um curioso ligou para o bombeiro, né? Chegou no local, faz contato. Realmente, o local é esse, o ponto de referência é tal, eu estou com a viatura da guarda municipal aqui no local. O tipo e natureza de ocorrência. Não, aqui é um acidente de trânsito com vítima presa em ferragem, tem 2 vítimas presas em ferragens, mais 2 machucadas que estão fora do carro. Então, número de vítimas e condições delas também faz parte desse processo. O que está acontecendo? Um acidente e tal. Quantas vítimas tem? Quais os recursos que pode adicionar? Que às vezes foi um curioso que ligou e que não tem essa noção. Necessidade de recursos adicionais. Olha, esse carro que bateu, que tem vítima presa em ferragem, ele bateu num poste de energia. O poste caiu e o fio está sobre o carro. Eu ia até chegar para tentar socorrer as vítimas, mas a gente está com medo do carro estar energizado. Então a gente precisa acionar a companhia elétrica do local para ir lá cortar os fios de alta tensão, cortar as situações. Por quê? Porque está com energia elétrica no local. O carro caiu numa ribanceira de 15, 20 metros. A gente vai precisar de um guincho, de um guindaste, para tentar estabilizar, para tentar puxar o carro, para tentar descer a equipe de socorristas. A gente precisa que o bombeiro venha lá com a sua maca SCAD, com a sua maca Mamute. A gente precisa do Águia, a gente precisa de um helicóptero, porque onde as pessoas caíram é inacessível para o bombeiro descer a pé, tem que ser um helicóptero, as pessoas descerem lá. Recursos adicionais para o local. Então, após a chegada no local, a análise, a avaliação inicial do local, a gente faz essa avaliação. São informes que a primeira pessoa que chega, o primeiro socorrista que chega, precisa repassar para a central de emergências, precisa repassar para o COBOM, para o COPOM, precisa repassar para a central para que possa receber esses recursos, esse suporte aí para atendimento do local. Assegurar a cena. Pessoal, aqui, dentro dos princípios básicos, dos princípios gerais de primeiros socorros, eu, Sargento Lucas, entendo que para a Guarda Municipal, para serviço relativo à Guarda Municipal, esse é um dos pontos essenciais para o serviço de vocês, que é assegurar a cena. A principal função de vocês, futuros guardas municipais de Itapema, a principal função de vocês na ocorrência, nesse caso, sendo vocês os primeiros a chegarem no local, é assegurar a cena. O que é assegurar a cena? É tornar o local seguro. Ainda que tenha acontecido um acidente, ainda que tenha fugido da normalidade, da situação que está, tornar um local seguro. Tornar um local seguro para quem? Para que as equipes que vão chegar possam atender essa ocorrência. Então tem que ser um local seguro para a vítima, ninguém pode chegar muito próximo da vítima, não deixar a pessoa chegar curioso, bater foto, fazer vídeo e tudo mais. Então, afastar as pessoas da vítima, afastar o trânsito, controlar o trânsito, jeito de estacionar a viatura. Vou mostrar para vocês como que estaciona a viatura,
como que faz a função de estacionar a viatura para proteger o local da ocorrência e tal, como que a gente faz essa situação de proteção, como que a gente coloca cones para proteção, como que a gente isola o local. Então a gente já protege a vítima, a gente protege os curiosos do local. Então, em vez de começar a aglomerar a gente em pé ao redor da estrada, ao redor da pista, a gente vai mandando o pessoal andar, circular, o trânsito fluir, para que o bombeiro consiga chegar, para que o SAMU consiga chegar, para que o socorro em geral consiga chegar e para que todo mundo na cena da ocorrência fique seguro. Assegurar a cena é essencial para a guarda municipal. É uma função importantíssima e que muitas vezes é negligenciada aí, por várias instituições. E a gente chega na ocorrência na hora de fazer o atendimento da vítima e precisa assegurar essa cena primeiro, porque a primeira instituição que chegou às vezes não fez isso. Vamos lá. Enumerar as prioridades para manter seguro o local de uma ocorrência. Então a gente vai ver quais são as prioridades para manter esse local seguro, para assegurar a cena da ocorrência. Primeiro, estacionar adequadamente o veículo de emergência. O veículo de emergência não é só o veículo que vai atender a vítima. É o primeiro que chegou no local, é o primeiro que vai sinalizar. Então vocês, como guardas municipais, são veículos de emergência. Tem que aprender a estacionar esse veículo. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois com o desenho. Sinalizar e isolar o local. Pessoal, deixar o local bem sinalizado para que as pessoas vejam claramente que aquilo se trata de uma ocorrência, que não é para as pessoas ficarem ali. Isolar o local não é para ter curioso no local de ocorrência. Eliminar os riscos potenciais presentes na cena. Por exemplo, desconectar uma bateria do carro que está ainda dando curto-circuito, fechar um registro de gás, um carro a GNV, vou abrir o porta-mala para deixar o gás vazar, vou fechar o registro do gás no porta-malas. Tem uma ocorrência que está acontecendo na guarda municipal lá, num prédio municipal, um vazamento de gás na prefeitura. Eu vou lá e vou fechar o registro de gás, tudo isso. Desligar a chave do carro, às vezes a gente chega um acidente de carro, o carro ainda está ligado, então o motor está ligado, a faísca, as coisas estão ali ainda, desligar a chave do carro. São várias situações que a gente pode fazer para eliminar outros potenciais riscos. Tem um acidente de trânsito, tem vazamento de óleo, combustível e tem o curioso ali fumando no local, ou a própria vítima, saiu caminhando, está nervoso, quer fumar. Não, fora daqui, aqui tem eu vou eliminar as situações de risco e manter a cena segura. Eu trouxe um desenho aqui que eu acho que vai facilitar. Acompanha comigo lá, facilitar o local de ocorrência. Aqui é da PRF, a viatura, mas poderia ser da Guarda Municipal. Imagine aqui a gente tem uma rodovia, aqui, a gente está num sentido único aqui, uma rodovia de 3 pistas, sei lá, uma BR-101, Itapema é cortada pela BR-101, praticamente vocês certamente vão ser acionados e vão trabalhar em acidentes na BR-101 também. Eu tenho uma colisão de veículos lá, ó. 2 veículos bateram, se acidentaram aí, o acidente de trânsito está aqui. Primeira viatura chega no local. Em regra, em geral, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, porque estão próximos ali da rodovia. Não necessariamente a primeira, mas se for a primeira, a primeira a chegar no local vai estacionar a viatura antes, tá vendo que o sentido do fluxo do carro tá daqui para cá, o sentido do fluxo dos carros da rodovia é daqui para cá. Então, antes do acidente, aproximadamente, uma distância segura de pelo menos 15 metros, a gente vai estacionar da ocorrência, vai estacionar do local. Por que a gente vai estacionar isso? Eu vou tentar desenhar, eu sou ruim pra caramba de desenho, mas só para vocês terem uma noção, mais ou menos, tá? De como é que eu estaciono a viatura. Ali parece só o desenho, mas como que eu estaciono a viatura? Digamos que aqui, tá o acidente. Vou botar os carrinhos aqui, aqui tá o acidente, um carro bateu no outro, aqui está o acidente no local. Eu vou estacionar essa viatura aqui, 15 metros pelo menos, tá? Da ocorrência. Essa viatura vai estar estacionada aqui como? Ela vai estar estacionada assim, olha só. De frente para lá. Imaginem que eu estou vindo com o carro por aqui, que eu estou vindo no sentido do fluxo da rodovia aqui, os dois lados. Se vem um caminhão, como aconteceu em um local no oeste do estado, uns anos atrás, e bate atrás dessa viatura, ou bate atrás desse carro, onde é que ele vai jogar? Em cima das vítimas, aqui em cima, Ele vai jogar aqui. Então ele vai jogar lá em cima das vítimas. Vai jogar lá em cima. Então como que eu vou estacionar essa minha viatura para proteger o local? Em vez de eu estacionar ela nessa posição, eu vou estacionar ela, nessa posição
assim. Vocês imaginam que se o carro bater, de preferência ainda com a roda, ó, volante torcido e virado para lá. Por quê? Porque se um carro vem e bate atrás, a tendência é que esse carro saia para cá, que esse carro saia para lá e não vá lá em cima das viaturas. Então, eu já protejo não só pela distância, mas eu também protejo com a posição da viatura. A posição da roda da viatura vai ajudar na proteção. Além dessa proteção, a gente já vê no desenho aqui, ó, a proteção aqui da minha própria viatura, né? Com os cones aqui, a proteção da viatura para quê? Para que esse carro identifique longe aqui, ó, ele vai identificar e vai conseguir desviar, né? Desviar a rota dele e conseguir identificar bem o local da ocorrência e sair antes. Então, no slide aqui, a gente pode perceber, ó, que o primeiro veículo que chega na cena estaciona a uma distância segura antes do acidente, a uns 15 metros. Aqui eu quero mostrar para vocês também a posição tanto da viatura quanto das rodas da viatura. Ele vai estacionar aqui. Além disso, ele chega e ele vai colocar cones. A que distância ele vai colocar os cones para sinalizar a ocorrência? Depende da velocidade da via. Como assim, Lucas? Se a via, nesse caso, a velocidade máxima da via é 80 km por hora, da viatura dele para trás, ele vai trazer uma distância do primeiro cone, para o primeiro cone lá, ó, primeiro cone, de pelo menos 80 metros de distância. Então, a rodovia é uma rodovia de 40. 40 metros é suficiente, porque quanto mais rápido o carro está passando, mais difícil é ele identificar um objeto longe e conseguir desviar. Quanto mais lento ele tiver, mais fácil identificar esse objeto, frear e desviar do local. Portanto, essa distância é de acordo com a velocidade máxima. Ah, eu estou na BR-101, a velocidade máxima é 110. O primeiro cone vai estar a 110 metros da primeira viatura. E ele vai fazer esse círculo, né, esse movimento aqui, para que as pessoas desviem do local. A segunda viatura que chega, em geral, a viatura de atendimento pré-hospitalar, a viatura que vai atender as vítimas, ela vai chegar nesse local. Olha só, ela vai fazer igual os outros carros estão fazendo. Ela vai chegar, vai identificar com calma, de longe, ela vai fazer essa volta, vai identificar o local da ocorrência e vai estacionar a viatura, ó, aqui, 15 metros depois do acidente, a uma distância segura também do acidente. Porque se der uma explosão, se der um vazamento, se der alguma outra situação, ou ainda um acidente que venha a bater, não vai comprometer a segurança da cena, segurança dos socorristas. Portanto, essas distâncias aqui, essa sinalização sendo muito bem feita, e vocês vão fazer muitas dessas sinalizações no dia a dia de vocês de guarda municipal, ela é essencial para garantir, para assegurar a cena da ocorrência, para tornar a cena segura. Tornar a cena segura para quem? Para as vítimas, para quem está ali e mais precisa de ajuda, para os curiosos, quem começa a passar, se isso aqui estiver bem sinalizado, bem seguro, as pessoas vão desviar e vão seguir o seu caminho, não vão ficar aqui passando, não vão sofrer outro acidente, bater aqui, não vai ter gente em pé aqui ao redor da viatura, ao redor da ocorrência, para ver o que está acontecendo, porque está bem sinalizado, está tudo certinho, isolado, e para as equipes de emergência, para as equipes que estão atendendo, para estar seguro no local. Para quem conhece, sabe que no oeste do estado, alguns anos atrás aí, tinha um acidente já grave, com vítimas e tal, fila enorme, uma descida de serra, um caminhão veio desgovernado, de várias situações, a gente não vai entrar em pormenores aqui, se perdeu o freio, se perdeu o que aconteceu, mas veio, bateu nas viaturas de emergência, matou bombeiros, matou mais vítimas e curiosos que estavam no local, atrapalhou a ocorrência e tornou a ocorrência muito mais grave, por falta aí de assegurar a cena como se deve. Claro que no local, não estou dizendo que não foi feito isso, talvez foi por negligência do caminhoneiro e tudo mais, mas assegurar a cena minimiza muito as possibilidades desse risco, beleza? Desse tipo de acidente. Bora lá! O acidente aconteceu, o trauma aconteceu a colisão entre dois carros ali, um carro e uma moto. O que a gente vai fazer? A gente já entendeu o sistema de emergências médicas, a gente estava na situação de normalidade,
Aconteceu o trauma, aconteceu a emergência médica, a gente foi acionado, a gente identificou necessidade de recursos adicionais, a gente acionou o pessoal para chegar na ocorrência. A gente, guarda municipal, estou falando lá para a guarda municipal de Itapema, a gente foi os primeiros a chegar no local da ocorrência. A gente avaliou o local, fez as perguntas, avaliou o risco, viu até onde que pode ir, se necessitava de recursos adicionais, como que eu conseguia resolver aquilo, assegurou a cena, sinalizei, estacionei a viatura da maneira correta, coloquei todos os cones de maneira correta para chegar no local e entender o que está acontecendo. A ambulância chegou, ou nós, né, chegamos no local da ocorrência. O que a gente pode avaliar? A gente vai começar a fazer agora a avaliação da cena mesmo. Avaliar o local e avaliar a cena. Aconteceu? Quais os possíveis danos causados aqui? Quais os possíveis ferimentos que essa vítima teve nessa colisão de carro, nessa colisão? Como que aconteceu o acidente? Como que bateu? Eu estou vendo o carro está capotado, ele caiu na ribanceira? Não, ele bateu de frente, um bateu atrás do outro, bateu uma moto na lateral. Como foi esse acidente? Por quê? Porque com base em como foi o acidente, a gente tem uma noção de o que pode estar e uma avaliação da cena, uma avaliação do local, para entender se pode ser mais grave ou menos grave. Essa avaliação do local, essa avaliação da cena, do cenário do acidente, ela traz a possibilidade, dentro da teoria, a gente tem lá a biomecânica do trauma. Do trauma, quando a gente fala de trauma, a gente está falando de que alguma pancada, algo que aconteceu, algo que rompeu, né, cortou, se machucou e tal. Então, a biomecânica do trauma é a capacidade de avaliar um cenário de um acidente, identificando os mecanismos físicos ou as forças que atuaram na produção das lesões da vítima. O que aconteceu, por que essa vítima está lesionada e quais as possíveis e prováveis lesões daquela vítima, de acordo com o acidente que eu estou vendo. Avaliação do local que eu estou vendo, de acordo com o tipo de acidente que eu estou vendo. Ela propicia, portanto, lá, a identificação das potenciais lesões, né, lesões potenciais, associadas ao padrão de transferência de energia. A gente vai falar um pouco de física, tá? Em determinadas situações, mesmo que o paciente não apresente sinais externos evidentes de trauma. Isso quer dizer o quê? Eu estou vendo lá, o cara caiu de moto, está sem capacete, eu vi que ele voou por cima do carro, eu vi que o para-brisa do carro está afundado para baixo, para dentro. Aparentemente ele estava sem capacete, mas ele está do meu lado conversando, não tem sangue, não tem nada, ele está ali agitado, nervoso, querendo ir embora e tudo mais. O que a biomecânica do trauma pode me falar sobre aquela situação? Como que eu posso enxergar aquela situação? Ou, outro exemplo, eu cheguei num local e um carro estava parado no semáforo, o outro veio e pau, bateu atrás, com toda a força. A vítima que está dentro do carro está desmaiada. Mas eu enxergo que ela está com batimento, está respirando, e falei, não, é tranquilo, é só um desmaio. Como que eu posso identificar uma provável ou possível lesão daquela vítima que está dentro do carro se ela está desmaiada, se ela não sabe me falar nada? Como que eu posso fazer isso? A biomecânica do trauma e os princípios da física, do estudo dessa biomecânica, podem ajudar a gente a identificar quais as prováveis e possíveis lesões da vítima. Beleza? Bora lá para a nossa primeira lei. A lei dos princípios da física aplicados. Alguns princípios da física, né? A lei de Newton, a lei da inércia, vão ser importantes aqui. A primeira lei, o princípio da inércia, a primeira lei de Newton, ela traz o seguinte conceito. Esse princípio determina que um corpo parado permanecerá parado e um corpo em movimento permanecerá em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ela. Como assim? Se eu estou parado, essa garrafa está aqui, garrafa da Pro10 com água, ela está aqui parada. O princípio da inércia vai dizer que essa garrafa tende a permanecer parada, é um corpo parado, ele tende a permanecer parado, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, vamos começar pelo parado, tende a permanecer parado, até que uma força externa atue sobre ela. Por exemplo, como que essa garrafa pode sair do local? Como que ela pode se mexer? Como que ela pode romper a inércia? Somente se uma força externa, o meu dedo, mover ela. Então uma força externa vai começar a movimentar ela. Essa força externa que está movimentando a minha garrafa
rompeu a lei da inércia e eu vou movimentar ela. Da mesma maneira que algo em movimento tende a permanecer em movimento até que alguma coisa pare ela. Por exemplo, um carro. Eu estou lá em movimento, ele está tendendo a permanecer em movimento. Por que que se eu, sei lá, vou pegar um carro, estou andando com um carro a 80 km por hora e eu paro de acelerar. Eu não boto o pé no freio, não engato mais, boto um ponto morto na banguela, você desceu o morro na banguela, eu boto em ponto morto e tiro o pé do acelerador. Se eu tiro o pé do acelerador, eu parei com a força que empurrava esse carro para frente. Por que ele continua andando? Porque por um bom tempo ele ainda vai continuar andando. Porque a lei da inércia diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força externa o pare. O carro vai continuar se movimentando por bastante tempo? Vai. Até que o quê? Ou até que ele bate em algum lugar e pare imediatamente, ou até que uma força externa, por exemplo, o acionamento dos freios, a pastilha do freio, freie ele, ou, por exemplo, o atrito do próprio pneu com o asfalto, vai começando a fazer o atrito, vai conseguindo segurar ele até que ele pare. Mas ele tende a permanecer em movimento por um tempo. Então, o corpo parado tende a permanecer parado e o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E quando esse corpo, essa força externa atua, ele para. Por que a gente está falando isso? A gente está falando isso por quê? Porque, em regra, quando a gente tem um acidente, um trauma, um acidente de trânsito, por exemplo, uma queda de nível e outras situações, a gente tem corpos em movimento que tendem a permanecer em movimento. E, na maioria das vezes, eles são parados por uma força externa, ou por bater em outro local, ou por algum problema que aconteceu e fez com que eles parassem e tal, mas, em geral, por uma colisão, por uma batida em um local. E quando ele para, rompe, esse princípio da inércia. Por quê? Porque uma força externa começa a atuar sobre aquele local. E essa força externa pode causar lesões e a gente vai ver o tipo de lesão com cada força. O princípio da dinâmica, segundo a lei de Newton, diz que esse princípio estabelece uma proporcionalidade entre a causa-força, efeito aceleração, aceleração do local, e determina a força de um corpo é igual à sua massa multiplicada pela sua aceleração. Tem a formulazinha, mas a gente não vai entrar em fórmula, tá? Que significa que quanto maior a força, maior a aceleração. Isso quer dizer, por exemplo, num acidente de trânsito, para um atendimento hospitalar, para uma situação de primeiros socorros, que quanto maior a força colocada naquele local, quanto maior a aceleração daquele local, mais força vai causar, por exemplo, numa parada, numa batida. Então, se eu empurro essa garrafinha aqui, vou dizer de novo, vou mostrar a garrafinha de novo, eu vou empurrar ela. Eu estou aplicando uma força nessa garrafa. É uma garrafa de metal, em cima de uma bancada de madeira, eu estou empurrando essa força, essa garrafa, bateu. Aconteceu que a força que eu empreguei na garrafa, a aceleração que eu empreguei nessa garrafa até bater aqui, ela foi determinada a força. Essa força foi grande ou foi pequena? Foi pequena, não causou nada na garrafa, não amassou ela, não aconteceu nada. Agora, se eu aumentar a aceleração dessa garrafa, se eu forçar essa garrafa, se eu jogar ela com toda a minha força na parede, joguei, provavelmente eu vou causar mais dano na garrafa. Então, quanto maior a aceleração, quanto mais forte for a aceleração, mais força ela vai ter e maior o dano causado pelo princípio da dinâmica. Então, quanto maior a aceleração, maior a força. Quanto maior a força no momento do rompimento da inércia, do rompimento desse movimento, do corpo, que tende a permanecer em movimento até que ele seja parado, maiores as lesões causadas, maiores os danos causados para aquele local. Aqui no caso, para a minha garrafinha, mas podia ser o capacete do motoqueiro, a testa do motoqueiro, ou o corpo da vítima que está dentro de um carro. Beleza? Terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Essa lei determina que toda ação corresponde a uma reação da mesma força e intensidade e direção, porém em sentido contrário. Apesar de as forças de ação e reação apresentarem a mesma intensidade, os efeitos produzidos por elas dependerão da massa e das características de cada corpo. Como assim, Lucas?
Aqui, a lei da ação e reação, ela diz o seguinte, que quanto maior for a força da batida do local onde eu vou fazer, esse outro corpo onde bate reage. Eu lembrei do Luizão, né? Para quem não conheceu, o Luizão foi um professor nosso aqui do Pro10 Concursos de raciocínio lógico. O Luizão era tão inteligente que... Um abraço pro Luizão aí. O Luizão era tão inteligente que ele achava que para todo mundo era fácil. Ele ficava indignado que as pessoas não entendiam, às vezes, a matemática, né? Do que ele ensinava. Ele falava, e quando ele ficava puto, ele fazia assim, ó. Porra! Dava um tapão na parede. Vocês podem perceber que quando eu dou o tapão na parede ali, o que é mais duro? Quem que sente mais o processo? A parede ou a minha mão? A minha mão aqui tá vermelha. Tem um coração que a minha filha fez aqui, que ela disse que se eu ficasse com saudade dela, quando viesse da escolinha, que era pra eu olhar o coraçãozinho que ela fez na minha mão. Quem que sente mais? Se eu der uma porrada, se eu fechar a minha mão com toda a força e socar a parede de concreto, quem vai sentir mais? A terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, vai dizer que toda ação corresponde a uma reação. Eu bato na parede, a parede responde com a mesma força e intensidade e direção, porém em sentido contrário. Eu bato para lá e toda a força que eu aplicar para lá, ela rebate, reforça de novo aqui na minha mão. Então, quando eu, com um carro, bato em uma parede, bato em outro carro, eu causo sim dano naquele material, eu causo dano naquele outro carro, naquela parede e tal, mas aquilo vai retornar com a mesma força, intensidade e direção, só que em sentido contrário, quer dizer, que vai causar dano aqui também. Isso vai fazer entender o seguinte, dependendo de onde eu bato, dependendo do material qual está se colidindo, qual está se aplicando essa força de ação e reação, um local vai ter maior dano do que o outro. Imagina que um carro, um acidente de trânsito, escapou, bateu, caiu e bateu com toda a força a 80 km por hora numa vegetação rasteira, num capim alto. Ele vai bater com toda a força. A resistência daquele capim alta não é baixa. O carro é mais duro do que o capim? Sim. Então ele vai amortecer com calma e provavelmente vai causar muito mais dano no capim do que no carro. Agora pensa o mesmo carro batendo numa parede de concreto. A parede tem a força muito maior, muito mais dura do que o carro. Talvez o carro cause alguma estrago, alguma situação na parede, mas provavelmente o carro vai estar muito mais estragado. A gente brinca, né, com os motoqueiros, com o pessoal motociclista, que o para-choque do motociclista é a testa, né? É o capacete, é a testa do motociclista. Então, a chance de lesão é muito maior. Essa lei de ação e reação vai mostrar pra gente que a gente precisa, nessa avaliação do local, nessa avaliação da cena, a gente precisa entender o que colidiu com o quê? De onde a pessoa caiu? Por exemplo, é uma altura, né? A pessoa estava aqui caminhando em cima do murinho, de 1 metro de altura, tropeçou e caiu. Que tipo de lesão ela pode ter? Qual a altura que caiu? Qual a aceleração que caiu? Qual é a força que ela bateu? Ela caiu em cima de um colchão d'água ou ela caiu em cima de um concreto? Ela caiu em cima de uma ponta de arame de ferro pontudo ali, ou ela caiu em cima pulou em cima de uma cama elástica? Tudo depende do material. A cama elástica é exemplo, né, de ação e reação, a gente pula e volta. Só que o material é elástico e não machuca, a gente consegue pular e retornar. São todos esses princípios que a gente vai avaliar. Agora, essa mesma vítima, em vez de cair de 1 metro de altura, ela caiu do telhado, ela caiu de uma altura de 5 metros de altura, estava no pavilhão, no telhado do pavilhão, caiu do telhado do pavilhão e caiu direto no chão, com a cara no chão, em cima do concreto. A chance, a força, a aceleração, a chance de ação e reação e os materiais, a cara da pessoa e o concreto vão mostrar pra gente, já vão trazer essa ideia de biomecânica do trauma e já vão trazer essa possibilidade de, opa, peraí, eu sei que a lesão tem chance maior de ser na cara da pessoa. Eu sei que essa pessoa tem mais chance de ter lesões mais graves do que aquela que caiu de 1 metro de altura no gramado. Eu tenho essa noção da biomecânica do trauma. O que aconteceu mecanicamente, fisicamente no trauma e que pode causar lesão. Ainda
a gente tem a lei de conservação de energia, né? Essa lei, dentro ainda dos princípios de física aplicados, essa lei determina que uma determinada quantidade de energia não pode ser criada nem destruída, mas sim transformada de um tipo em outro, em quantidades iguais. Então, quando eu bato a minha mão na parede, eu vou fazer de novo, ó, para vocês entenderem, ó. Olha só, eu tenho uma energia desprendida do meu braço, a musculatura do meu braço vai desprender uma energia do meu corpo inteiro para bater, para dar um tapa forte na parede. Se eu vou desprender essa energia e ela não pode ser criada, ela está sendo modificada, transformada dentro do meu corpo, as energias dentro do meu corpo, o alimento que eu trouxe, me trouxe essa energia, eu estou transformando ela em movimento, e esse movimento vai transferir essa energia do meu corpo, da minha mão, para o quadro. Olha só, o que isso vai causar? Ela causou o quê? Vamos lá, vibração no quadro, som, barulho. Essa energia do som não se cria do nada, ela cria por uma transferência de energia. Ela criou, vocês não podem sentir, mas eu posso, calor na minha mão. Por quê? Porque eu bati com força, ela retornou, né, com a mesma força, a mesma intensidade, direção na minha mão, só que em sentido contrário, ela retornou para cá e ela transformou isso aqui em energia térmica, esquentou a minha mão. Quando eu esfrego as mãos, eu transformo a energia, o atrito aqui em energia térmica e eu aqueço as minhas mãos. Por exemplo, essa é a transformação da energia, a lei da conservação da energia. Então, isso quer dizer também que quando você presencia ou chega num local, você pode perceber que essa energia que tinha de um movimento de um carro, um movimento de outro, ela foi dissipada. E ela não foi dissipada só nos materiais. Ela causou aquecimento, a lata está aquecida, quando bateu causou um barulho gigante, vai causar outras situações, talvez de vazamentos, e outras situações de transformação, de dissipação dessa energia. Então, essa energia é que vai fazer essa dissipação, essa cadeia de energia, essa transformação, é que vai mostrar também para a gente as potenciais lesões. Vamos lá avaliar agora a biomecânica do trauma propriamente dito, os impactos da biomecânica do trauma. A gente vai fazer essa avaliação com base no mais comum, no mais provável aí de biomecânica do trauma, das lesões, né, de biomecânica do trauma, que são os acidentes automobilísticos mais fáceis de a gente avaliar, de a gente entender como que funciona. A mecânica do trauma em colisões automobilísticas, dois carros que vão bater, ou aqui, por exemplo, um carro e um poste. O primeiro impacto a gente visualiza quando chega no local, é o impacto do veículo contra um obstáculo, causando danos ao veículo e ao obstáculo ou objeto que bateu. Por exemplo, aqui a gente tem um carro, olhando que parece um Ford Ka, a gente tem um carro que em princípio colidiu com um poste, ó. A gente percebe algum dano no poste, alguns materiais caídos ali. Vocês podem perceber que esse primeiro impacto, quando a pessoa bateu o carro no poste, ele já traz princípio da inércia. Esse carro estava em movimento, tendeu a permanecer em movimento. O poste estava parado, tendeu a permanecer parado. A gente vê que a aceleração do carro era razoável, por quê? Pelos danos causados, né? Olha só, a gente percebe que causou certo dano. Não era tão forte assim, não causou tanto dano no poste. Não era tão forte assim. A gente pode perceber também que o poste é de um material mais duro, né? Então depende do material, é de um material mais resistente que o carro. O carro destruiu o poste, fez uns arranhõezinhos ali, não derrubou o poste. Então a diferença de densidade dos materiais, diferença de materiais, também vai mostrar pra gente qual é o dano. Nesse primeiro impacto é do veículo com objeto. Ah, é de uma moto, da moto com objeto. Ah, eu estou num trator, do trator com objeto. De várias situações. É do objeto externo de dois objetos externos, do carro com o poste, do carro com outro carro. São dois objetos externos. A gente vai avaliar isso. E com base nesse primeiro impacto, a gente já pode ver, por exemplo, que essa pessoa bateu provavelmente com um canto aqui, né, do carro, ó, o canto de lá, quebrou mais, quebrou farol, quebrou algumas partes aqui do carro. A gente pode perceber que essa colisão foi uma colisão frontal, não foi uma colisão lateral, a porta lateral está intacta, a porta traseira está intacta. Então,
a gente não sabe quantas vítimas tinha. Mas, com base nesse primeiro impacto, a gente pode dizer, opa, peraí, quantas pessoas estavam no carro? Digamos que tivessem 2 pessoas, um no carona e um no motorista. Opa, se eu estou indo e bato de frente com um poste, o que tende a acontecer de acidente? Depende. Eu posso bater a testa no volante, não sei se tem airbag ou não no carro, eu posso, se eu estou de cinto ou se eu não estou de cinto, mas dificilmente eu vou ter uma lesão lateral. Eu bati de frente no carro, o meu corpo, que está em movimento e tende a permanecer em movimento, ele tende a ir para frente. Fazer esse movimento. Tende a bater, tende a bater os braços, depende, né? Daí a gente tem aqui, deixa eu ver se eu botei já as situações, ó. A gente tem, depende do movimento no segundo impacto. Depende do movimento, vocês já devem ter visto, né? Aquela pessoal ou de estatura baixa, pequenininho, ou a senhorinha, aquela, né? Que dirige grudadinha no volante aqui assim, ó, que quase olha por dentro do volante, sentadinha lá na frente, com o banco bem encostadinho no volante. E a gente já deve ter visto também aquele malandrão, né? Que rebaixa o carro, bota o banco deitado lá embaixo, dirige assim, ó, deitadão, mal encosta. Depende da posição, eu vou ter um tipo de lesão. Mas dificilmente, por exemplo, eu vou ter uma lesão lateral. Se eu estou andando com o meu carro e um carro bate na lateral do meu carro, eu estou dirigindo para cá, um carro atravessa e bate na lateral, atravessa o sinal vermelho. Qual a provável lesão? Provável lesão de pescoço, braço esquerdo, braço direito. Por quê? Pela biomecânica do trauma, por onde bateu, onde aconteceu esse primeiro impacto, eu posso perceber que o meu corpo vai fazer assim, né? A hora que o carro bater de cá, ó, o meu corpo tende a fazer isso. Lesionar braço, lesionar perna, lesionar pescoço lateral. Se bateu de frente, eu vou lesionar pescoço assim. Se bateu atrás, eu estou aqui parado, bateu atrás. Se eu não estou com o escoro de cabeça bem ajustado, tende a lesionar cervical, porque eu vou fazer o quê? A hora que alguém bate atrás, meu pescoço joga para trás, faz o efeito chicote que a gente fala. Esse primeiro impacto faz a gente ter essa avaliação geral externa, de fora. A gente vai agora para o segundo impacto. Qual é o segundo impacto? Eu estou andando com o meu carro. Quando eu bato de frente, por exemplo, naquele que eu bati no poste, quando eu bato de frente, o primeiro impacto, carro com objeto, carro com o poste. O segundo impacto, o meu corpo, o meu braço, a minha perna, o meu corpo, com os objetos internos do carro. É o corpo da vítima contra as estruturas internas do veículo. Em decorrência da inércia, lembra? O corpo parado tende a permanecer parado e o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Causando lesões que são normalmente externas e visíveis no corpo da vítima. Pessoal, quando eu estou sentado dentro do carro e eu estou com o carro a 80 km por hora, quantos quilômetros por hora o meu corpo está? Lucas, está zero? Eu estou parado? Eu estou sentado? Não. O teu corpo está em movimento, junto com o carro. O teu corpo também está a 80 km por hora junto com o carro. Ainda que você esteja parado sentadinho, se o carro está em movimento, o seu corpo está ali dentro do carro, ele continua em movimento. Se de repente, eu estou indo aqui a 80 km por hora e o corpo está dentro. Se de repente eu paro, bati no poste, pum, o que tende a acontecer? Tudo que está solto dentro do carro, pelo princípio da inércia, que está em movimento, tende a permanecer em movimento. Então, o corpo da vítima tende a continuar a 80 km por hora. E ele vai parar quando? Quando ele segurar no cinto, ou no airbag, ou se tiver sem cinto, ou o carro não tiver airbag, quando ele bater com a cara no volante, com a cabeça no para-brisa, ou atravessar o para-brisa e voar para fora, ou malandrão que está sentadão embaixo lá, ó, lesão, entrar embaixo do painel e ficar preso. Em geral, a gente tem duas posições, né, em especial do motorista que a gente avalia, a gente tem duas posições, que a gente chama de baixo para baixo e cima para cima. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa que senta mais deitadão, com o banco mais rebaixado, com o carro mais deitado e tal, ela tende, vocês imaginam que meu corpo está aqui, sentado no banco do carro, estou com tudo dobrado. Quanto mais deitado eu estou, mais eu tendo a ir para baixo do carro. Então eu tendo a ter lesão de joelho, de fêmur, de quadril e de coluna aqui. Porque eu vou ser socado para baixo do carro. Se eu estou sentado assim, eu vou para baixo. E se eu estou muito em cima, muito próximo do volante, ó, com a pancada, com a batida, meu corpo tende a ir para cima. E tendendo a ir para cima, ó, eu tendo a bater a cabeça no para-brisa, tendo a ter lesão de para-brisa, lesão de pescoço e cervical, porque eu vou bater a parte para frente, eu vou jogar para cima, lesão
de costela e ainda lesão aqui de quadril. São as principais lesões nesse tipo de posição, tá? Nesse tipo de posição. Mas, em geral, essas lesões são causadas em quem? Em quem não usa cinto de segurança. Normalmente, o cinto rompe essa inércia, né? Rompe esse movimento. O teu corpo continua no cinto, grudado no cinto aqui, o teu corpo vai continuar em movimento até que o cinto te trave e te segure. Evite que você vá para baixo do carro ou para cima batendo no para-brisa. Ah, Lucas, mas daí o cinto me machuca. É melhor uma lesão do cinto, uma queimadura do cinto, né? Uma força segurando no cinto do que te jogar para fora do carro ou te deixar preso nas ferragens embaixo do carro, beleza? Então, o cinto é extremamente importante, obrigatório, claro, e o airbag aí também, né? Quanto mais airbags tem, mais fácil. Por que o airbag facilita esse acidente? Por que o airbag melhora essa condição? Vocês lembram das condições do material? Vocês lembram de uma porrada aqui na parede? Por que a minha mão dói? Porque a parede é dura. Se aqui na parede, em vez de ser uma parede dura, fosse uma almofada fofinha cheia de ar, eu batia na almofada e minha mão não doía. Não faria esse barulho todo. Não ia doer a minha mão. Então, o airbag nada mais é do que ele entende que vai acontecer a colisão. Vai acontecer esse segundo impacto das paredes do corpo com a parte interna. Só que daí a gente pode decidir. Eu quero bater a minha cara no volante duro, no painel, no vidro, ou eu quero bater a minha cara numa almofada de ar fofinha que se infla na frente do meu rosto? Qual que vai me causar menos dano? Ah, eu estou capotando o carro, eu quero andar numa Hilux com 14 airbags, que para qualquer lugar que capote, que bate, eu tenho uma almofada fofinha me protegendo, ou eu quero andar no Fuscão velho lá, que eu vou dar com a cara no ferro do carro. Então, passar no concurso também é melhorar a proteção, beleza? Segundo impacto, primeiro impacto então, do veículo com o objeto. Objeto com objeto, veículo com outro veículo. Segundo impacto, o carro parou. No princípio da inércia, o corpo em movimento permanece em movimento e vai bater o teu corpo, a tua cara, o teu joelho, o teu tórax vai bater contra as paredes do carro, contra a parte interna do carro. E o terceiro impacto, que parece que a gente não entende, não percebe muito esse, é o impacto dos órgãos internos com a parede do nosso próprio corpo. Então, eu não sei se vocês de Itapema já deve ter ido 152 mil vezes, né? Eu já fui umas duas, e para quem não foi e não conhece onde é Itapema, é perto ali do Beto Carreiro. Para quem já foi no Beto Carreiro, já foi na Big Tower, já foi naquelas elevadores gigantescos que tem, Beto Carreiro tem a Big Tower lá, já deve ter sentido isso, já deve ter percebido isso. Terceiro impacto, dos órgãos internos da vítima contra as paredes internas das cavidades corporais, ou mesmo outros órgãos, causando lesões normalmente internas e mais difíceis de identificar. Essas lesões internas, esse terceiro impacto, ele acontece quando? Vou dar um exemplo, né? Quando, de novo, princípio da inércia, corpo em movimento permanece em movimento. Os nossos órgãos internos também estão em movimento. Então, olha só, o carro está indo aqui, o carro a 80 km por hora. Quando o carro para, o nosso corpo está aqui dentro do carro, o nosso corpo continua em movimento. Quando que ele vai parar? Quando eu bater com a minha cara no airbag, ou no volante, ou no cinto. Ele está em movimento em 80 km por hora e ele para. Quando ele para, ele está andando, o corpo para. Quando ele para, aqui dentro, os órgãos internos, vou pegar a tampinha da garrafa para explicar, eu tô aqui, sei lá, com o meu estômago, com o meu intestino, com o meu baço, com o meu fígado, com o meu rim. Eu tô com o órgão aqui parado. Então, olha só, ele não está parado. Ele também está em movimento, junto com o carro, junto com o meu corpo. Então, o corpo parou, o corpo bateu na parede do corpo e o órgão interno que está aqui também está solto, ele não está preso, totalmente preso. O que ele vai fazer? Ele vai bater contra as paredes internas do corpo, ele vai bater na nossa costela, ele vai bater no outro órgão interno, ele continua em movimento. Quando eu dei o exemplo da Big Tower, do Beto Carreiro, por que eu falei isso? Não sei se vocês já foram e tiveram essa sensação, mas eu tive. A gente começa a subir naquela torre, né? A gente vai ali, senta de boa, eu não tenho medo de altura, sou sossegado para altura, mas na hora que chega lá em cima é alto pra caramba. A gente sobe. Quando a gente chega lá em cima, sei lá, 40, 50, 100 metros, sei lá que altura que tem aquele negócio,
Quando a gente chega lá em cima, que a gente vê a cidade inteira, chega a ver a praia, chega a ver tudo, a gente está lá tranquilo. A hora que dá o tec, que a gente despenca, o que acontece? O nosso corpo está parado e tende a permanecer parado. Eu estou lá em cima, olha só, meu corpo, eu vou dar um exemplo, vou trazer de novo aqui a tampinha da garrafa que eu gostei. Eu, sentado na Big Tower, aqui, em especial, né, o estômago e o intestino, está aqui o meu órgão interno. Eu vou subindo devagarzinho, meu órgão interno está subindo. Cheguei lá em cima na Big Tower, eu estou parado, certo? O corpo parado tende a permanecer parado. O órgão que está dentro do meu corpo parado tende a permanecer parado. O que acontece quando a gente chega lá em cima e dá aquela desgraça daquele barulhinho? Despenca aquele elevador, despenca aquela torre, aquela cadeira despenca a toda velocidade para baixo. Quando esse corpo despenca a toda velocidade para baixo, o que acontece com esse órgão que estava parado? Ele tende a permanecer parado, princípio da inércia. Se ele estava parado e tende a permanecer parado, o que acontece com o corpo? O corpo desce e os órgãos internos fazem o quê? Ficam parados. O corpo desce de repente e os órgãos internos que estavam ali fazem o quê? Estão soltos. Eles sobem. Depois, quando chega lá embaixo, ele volta para o lugar, né? A sensação, pelo menos aqui eu tive, que a gente tem, é que parece que todos os órgãos internos vêm parar aqui, ó. Ele sobe tudo e depois volta para o lugar. Não é só uma sensação, eles vêm mesmo. Eles estavam parados. E é isso que acontece no terceiro impacto dentro da biomecânica do trauma. O teu órgão estava em movimento, tende a permanecer em movimento, e assim que o teu corpo para, ele bate nas paredes. Esse é um movimento, o terceiro impacto, é muito grave. Por quê? Porque se imagina se eu rompo nesse movimento, nesse impacto, se eu rompo um baço, se eu rompo um fígado, tudo isso são hemorragias internas. A gente vai falar de hemorragias externas e internas em próximas aulas, mas são hemorragias internas. E hemorragias internas são bem graves, tá? São mais difíceis de identificar e são bem graves aí na situação do acidente, né? A gente não consegue identificar muito bem e precisa fazer um atendimento rápido aí, conduzir essa vítima até o ambiente hospitalar. Pessoal, nessa mecânica do trauma, nessa parte de situação, para tudo isso a gente tem que entender, né? A gente entende onde está cada órgão, como que funciona, qual é o funcionamento desse órgão, daquele órgão, qual é o funcionamento dos sistemas do nosso corpo, para a gente entender tudo isso. Essa primeira aula de princípios gerais de primeiros socorros, que a gente está terminando hoje, ela conta um pouco sobre o que acontece nos primeiros socorros, como que a gente identifica um local, como que sai de uma situação de normalidade e vai para uma situação de ocorrência, de emergência, quando que a gente é acionado, quem que a gente aciona, qual o tempo que a gente precisa levar, como que a gente avalia o local, quais as perguntas a gente tem que fazer, como a gente deixa o local seguro para que a gente possa fazer o atendimento e a importância dessa segurança para o local para a gente atender. E a gente viu ainda o que acontece, ou que pelo menos essa noção do que acontece com a vítima quando a gente se depara, quando a gente avalia a cena, quando a gente faz essa avaliação inicial, esse dimensionamento da cena, esse dimensionamento do local, e diz, opa, peraí, esse carro bateu no poste, tinha uma vítima, essa vítima era uma senhorinha, banca bem para frente, então a chance dela ter lesões no rosto e tal, ela estava sem cinto e tal. Então a gente já começa a ter essa lesão, a gente começa a ter essa noção de lesão, né? Do que está acontecendo. E com base nessas informações, esses são os princípios básicos e noções básicas. Por quê? Porque quanto maior o número de informações a gente tem sobre o local, sobre as vítimas, sobre o que aconteceu e sobre as prováveis lesões, mais fácil, rápido e tranquilo vai ser o atendimento pré-hospitalar. Vai ser o que a gente pode fazer dentro dos primeiros socorros. Pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente finaliza aqui a aula de hoje de noções básicas de primeiros socorros. Eu quero convidar todo mundo que do YouTube está assistindo essa aula gratuitamente, né? A gente disponibiliza várias aulas, a semana inteira disponibilizando lives, vídeos, aulas gratuitas, dicas aqui no YouTube. E a gente vai continuar fazendo isso. É claro que vocês não vão ter o curso Guarda Municipal de Itapema completo. Quem tem esse curso completo já teve aulas de Direito Constitucional e vai continuar tendo as aulas de noções de primeiros socorros. São os nossos alunos, né, da Guarda Municipal e eles sabem disso. A gente vai continuar fazendo aulas específicas para eles. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham tido uma noção aí de como funciona
da nossa experiência, tanto aqui em sala de aula com concursos públicos, quanto na nossa vida prática mesmo, né? Quando a gente aplica essas coisas, fica mais fácil de passar, de trazer exemplos práticos para vocês. E quanto mais claro, mais exemplificado for essas aulas para vocês, mais fácil vai ser de vocês lembrarem lá na hora da prova e acertar as questões. A gente vai fazendo, vai caminhando, vai tirando dúvida, vai caminhando junto com vocês, disponibilizando exercícios para que vocês façam. Esse é o formato de aula, né? Esse é o formato de aula de noções de primeiros socorros. Direito constitucional, legislação é um pouco diferente, mas é sempre assim, sempre atualizado, sempre dinâmico, sempre com brincadeira, sempre com risadas, com exemplos aí, para que a gente consiga fazer a aula da melhor maneira, mais leve possível aí para vocês. Se vocês gostaram da aula, curte o vídeo, compartilha com a galera, diz, olha só esse curso que estou fazendo aqui, ou que eu vou começar a fazer, ou que eu já estou fazendo para a Guarda Municipal. Convida a galera para estudar junto, sabe? Compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações, ativa o sino para receber as notificações de novos vídeos aí gratuitos de várias dicas para concurso público. Beleza? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Encontro vocês da Guarda Municipal nas próximas aulas de noções de primeiros socorros. Um abraço e até mais. Valeu!